Bom dia, doutor Fabrício. Bom dia, Vanessa. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Será que os meus dados entram na lista dos dados vazados, no maior vazamento de dados da história do Brasil? Como é que eu vou saber disso? Você sabe se os seus dados entraram nessa lista de vazamento? Uma ótima pergunta, né, Vanessa? Mas primeiramente, como todos os convidados, né, a gente está sentindo esse ambiente tão gostoso hoje. Então, parabenizar você pelo seu aniversário também. Muito né? obrigada. E a gente ouve aí o depoimento daquilo que você vem realizando, né? Então, assim, é fruto do seu trabalho. Parabéns, continue sendo essa pessoa especial que você é. Eu tô até sem graça hoje aqui, de tanto ser paparicada. Ai, que legal, que bom. Primeiramente, dar também um bom dia a todos sua audiência e também, né, até a minha prima, a Luana, né? Então, um abraço para ela, a família, a Maria e todo mundo que está acompanhando você aí. Antes da gente começar a falar de vazamentos de dados, gostaria que você... Teve um vazamento das suas informações aí também, tá próximo de você. E se você quiser aproveitar antes de a gente iniciar, continuando as homenagens. Fatiminha, até os entrevistados estão entrando na jogada aí da produção, hein? Vani, lindona, maravilhosa, te desejo só o que você me proporciona. Felicidades, que o Papai do Céu te abençoe, te ilumine para que você possa viver intensamente essa vida linda. Creio que nunca te disse o quanto você é importante para mim. Me salvou, me deu a mão no momento mais difícil da minha vida e para você nascia o Viva Bem. Que legal, quando eu vim para a KTV, eu lembrei da Fatiminha, ela já tinha trabalhado como minha maquiadora na outra emissora, e aí eu falei, nossa, só vou se a Fatiminha for, porque ela realmente conserta a gente acorda de um jeito e vem para o ar de outro, bem diferente e bem melhor. Saiba que alegrar com você saiba que celebrar com você suas conquistas, medos, angústias e acima de tudo sua felicidade é maravilhoso. Obrigada, te amo, Fatiminha. Também te amo. A gente conversa muito lá no camarim e faz muito bem uma para outra porque a gente se entende. Amo a Fatiminha. Exonel. Vanice, parabéns pelo seu aniversário, muita saúde, paz e que Deus te ilumine sempre. Felicidades. Um beijo com carinho do seu amigo, irmão e, sobretudo, seu fã. Exonel, nosso gerente comercial, é quem ajuda a sustentar o nosso Viva Bem no ar, porque a gente precisa de parceiros que acreditem nas nossas ideias, em toda a missão, o propósito da KTV. E o Exonel está à frente disso, sempre fazendo um trabalho assim primoroso, não deixa a peteca cair. Quando a gente está para baixo, ele dá um jeito sempre com uma mensagem ou mesmo, né, ali dizendo, olha, tem que ser por essa linha de raciocínio. Se a gente seguir, esse é o profissional que nos leva adiante, muito além do que a gente acha que é capaz de ir. Obrigada, Exonel. Voltando aqui para a nossa conversa, então, assunto sério também no nosso Viva Bem. O doutor Fabrício é advogado, é por isso que ele veio aqui para falar sobre o maior vazamento de dados do Brasil. Como que a pessoa descobre se ela vai ser afetada por isso ou não? Porque são 223 milhões de brasileiros incluídos naquela primeira lista do primeiro vazamento e depois mais 100 milhões de dados telefônicos. Isso mesmo, Vanessa. A Vanessa está bem antenada a respeito desse assunto. Quando a gente fala desse tema de proteção de dados, nós precisamos primeiro, como existe uma resistência e é um tema difícil, né, para o cidadão comum, né, entender, então infelizmente é mais fácil você não dar atenção do que você se preocupar com esse tema, né? Então, assim, para a gente introduzir até essa questão desse tema do vazamento, Vanessa, é importante até uma conscientização para a população entender o que é dado, né? Então, assim, por exemplo, o que a gente brincou aí, mas essa imagem que você tem é um dado. Existe uma pessoa, que convive comigo. Existe um relacionamento, então isso é um dado. O que mais não se cuida hoje, até a gente indo à frente do assunto, mas só para trazer no dia a dia das pessoas, que as pessoas acham assim, que esse vazamento envolveu políticos, depois a gente vai falar sobre as pessoas que foram envolvidas, né? Mas não, nós todos estamos suscetíveis a ter vazamento de dados, né? Ou ter os dados hackeados, ou ter os dados sequestrados, né? Porque o problema maior disso hoje é que
está ocorrendo o quê? Um crime organizado na área de proteção de dados, né? Lógico, ou desproteção de dados, né? Então, assim, o que é dado hoje? Então, é a imagem, a voz, né? Uma gravação, aquilo que você faz num rascunho, não precisa ser dados digitais, uma anotação. Não se refere só a um CPF, a um número de telefone? Não, está muito além disso, né? E assim, as pessoas não têm essa noção de, nas mídias sociais hoje, o que você expõe das suas informações, que muitas vezes não é caracteres, vamos dizer assim, né? Não são bytes relacionados a dados, mas sim são dados relacionados à imagem, que fala muito mais do que essas informações. Então, tem que se trazer essa consciência e essa necessidade. Sobre esses dois eventos que aconteceram aí, que trouxe mais à tona esse tema, que na verdade já era um tema muito importante, só que agora está muito na mídia, né, e na internet, né? Esse primeiro, que foi os 223 milhões de dados, ele foi da fonte que já foi identificada, que é da base do Serasa Experience, né? Que ali você tem score bancário, você tem CPF, nome, e-mail, telefone. Só que se você for analisar o score bancário, existe várias informações importantes de uma pessoa física, de uma empresa, né, que isso vai estar afetando. Só que para nós trabalharmos hoje falando de proteção de dados, existem legislações já antes, né, mas ela deu essa importância em virtude da LGPD, que todo mundo ouve, mas não sabe o que é. Traduza, né? Por favor. Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Né? Essa lei ela já estava em estudo já pelo Congresso, já faz em 11 anos. Né? Em 2018 ela teve a publicação e a sanção presidencial agora em 2020, né? Agosto de 2020. Então, parcialmente ela já está sendo aplicada no Brasil. A única questão são as sanções administrativas, que ela não tem o escopo judicial, mas sim administrativas contra aqueles que fazem os vazamentos. O que ela prevê? Né? Por isso que está se falando tanto em dados, proteção de dados. Ela prevê a proteção para pessoas físicas, pessoas naturais. Então, assim, quando você fala de dados de empresas, as empresas estão sendo protegidas por essa legislação. Mas existe aí o direito da confidencialidade, sigilo, que englobam outros ordenamentos que protegem as informações de empresas. Nesse caso, essa lei ela trata de dados de pessoas naturais, pessoas físicas. Hoje não há nada que nos proteja? Existe sim. Essa lei ela está sendo aplicada já. Tivemos 27 violações constatadas e realizados já procedimentos judiciais sobre a LGPD, como eu falei. Só que as sanções administrativas elas vão ocorrer agora em agosto de 2021. Motivo de que, infelizmente, as empresas e governo não estão tão preocupados com essa adequação e conformidade. Qual é o problema de dados meus vazarem, por exemplo, ou de qualquer outra pessoa? Então, essa questão dos 102 milhões e 828 mil, especificamente, que é uma empresa de segurança, que é a PSAF, né, que identificou, porque essa é uma questão assim, pela Lei Geral de Proteção de Dados, como que a gente recebe essa informação, né? Infelizmente, não está acontecendo dessa forma. Não é as empresas que estão mostrando onde vazou e como vazou. Está vindo através hoje um problema que nós temos, que é esse crime organizado, que é a rede subterrânea. Né? Hoje nós temos 3 esferas de redes, né? Que é a Surface Web, né? Que é essa rede que todos nós utilizamos hoje. A KTV está sendo a tua audiência aí pelos links, né? Que ela tem disponível acesso para o mundo todo. Aí nós temos o Deep Web, que seria ali um nível mediano de acesso, onde lá você consegue vender onde foi conseguido atingir e localizar essa falha das empresas de telefonias. Eles encontraram nessa Deep Web, eles estão leiloando os dados que estão ali, que esse que é o problema que a gente corre, né? Então imagina, você tem os seus dados, só que você pega assim muitas vezes teu endereço, teu telefone, né? Tivemos incidentes no passado, em 2018 já, onde uma empresa foi conseguido acessar as informações dela de atendimento ao cliente, né? Então você fazia um acionamento, estou com um problema na minha internet, por exemplo. E aí eles conseguiram identificar essa relação de ocorrências e com base nisso a quadrilha roubava essas informações com o consentimento de algum funcionário com certeza, né, para ter esse acesso ou hackeando, né? E com base nisso eles chegavam antes da equipe técnica. E aí todos trajados com uniforme em casas de alto padrão do Rio e ali entravam como se fosse funcionário da operadora,
quando eles conseguiam, rendiam a família, faziam ali o assalto e iam embora como profissionais da telefonia e simplesmente assim. Em virtude disso que a gente fala, qual que é o risco? O risco é que com as informações que você tem toda a vida da pessoa, né? Então esse que é o problema que nós temos grande hoje relacionado a dados. E hoje os dados são o quê? Eles se falam muito que é o petróleo de valor que você tem hoje para tudo, né? Hoje para a parte de jornalismo, para informação, para comércio, né? Hoje você precisa ter as informações da pessoa até para você conseguir fazer a venda. Existem dados que são públicos, né? No caso de venda, por exemplo, você vai ter que lançar o CNPJ, CPF da empresa, que isso é importante você ter um tratamento interno da empresa para poder localizar o que é público e o que é privado, né? Mas nesse sentido, as pessoas precisam se preocupar porque esse vazamento são informações suas que você muitas vezes nem sabe o nível de abertura que você está dando da sua vida. O ideal sempre é cortar o mal pela raiz mesmo. Como investigar e encontrar os responsáveis? O que pode ser colocado a título de punição mesmo contra eles? O que se fazer? Perfeito, porque não dá para dar impunidade, né? Nós não podemos ter essa impunidade. Então a lei, ela veio para isso. Apesar que os empresários, maioria, não todos, vê isso como mais um ônus, mais um custo para a empresa ter que investir, para fazer contratar uma empresa ou um profissional para fazer essa adequação e conformidade, mas não. Ela vem para realmente trazer uma proteção para a empresa também, não só para o titular, né? Em virtude dessa ocorrência aqui, né, que nós tivemos desses 223 milhões e 100 milhões de vazamentos. Então, assim, hoje, qual que é o mecanismo do titular, né, para poder sanar ou entender o que aconteceu, se foi meu dado que vazou, né? Até foi criado um site privado, Fui Vazado, né, que ele ficou aí uns 6 dias no ar, só que em virtude dessa exposição que o site trazia, o STF bloqueou o acesso a essa ferramenta, né? Hoje o que nós temos, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro precisamos identificar quem que foi o causador, que está sendo apurado agora nessa questão da telefonia. Do Serasa já foi apurado, estão tratando, né? Daí quem são os responsáveis do governo? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está constituída, está já em exercício, né? E agora a autoridade está formando um Conselho Nacional, onde esse conselho precisa trazer normativas para a eficiência da aplicabilidade dessa lei, né? Mas assim, a pessoa, o primeiro passo dela, nesse caso da telefonia, primeiro precisamos identificar aonde foi a falha. Hoje ainda não se apurou, as operadoras declaram que não foi falhas por parte das medidas de segurança deles, né, que eles têm até os protocolos deles de segurança já, mas ainda não existe um responsável pelo vazamento. Identificado esse responsável, o titular submete essa solicitação pelo SAC, pelo ponto de atendimento, ou eles vão tem que criar também um canal, tem que ter um canal para a pessoa, o titular dos dados, entrar em contato com essa empresa. Da telefonia, todo mundo teve, por exemplo, nesse caso, todo mundo que está nessa relação, teve expostas conversas de WhatsApp, tudo? Ainda não se conseguiu apurar o nível do vazamento, porque como a base de dados está na Deep Web, né, e é uma forma difícil de conseguir rastrear, eles têm todo... É uma rede... paralela. Paralela, né, em relação a isso. Do então, mal. Assim, do mal, né, infelizmente, né, Vanice? Mas assim, hoje... Eles estão buscando identificar qual é o nível, se foi fatura de telefone, se foi o cadastro bancário daquela pessoa que muitas vezes passa um débito automático ou um cartão de crédito para fazer os pagamentos, né? Não conseguiu ainda se identificar o causador e ainda qual o nível de atingimento. A gente tem que ficar sempre de olho na conta bancária para ver se não tem movimentação estranha ali. As medidas para poder fazer essa cautela existem várias, né? Para a gente abreviar aqui, até pela questão do tempo, existe o quê? Hoje, essa preocupação, você acompanhar sempre a tua movimentação, então bancária, fatura, né? Eu tenho recebido recorrente e-mails falando que eu tenho a fatura em atraso da operadora e até coincide com a data de vencimento. Então pode ser uma das ações que eles estão utilizando essa, né? Criando um e-mail com as informações minhas, com o valor não bate, lógico, porque essas informações são variadas em alguns casos, então eles estão usando informações... Para cobrar uma fatura extra, um link, na verdade. Sem que a pessoa se... Que daí, ele tendo o link, ele acessa ali e ele vai dar abertura para a máquina, para o computador da pessoa, o aplicativo de celular, e aí vai fazer os acessos que ele entende. Uma varredura. Uma varredura. Então, existe forma de você se
calçar nesse sentido. O quê? Teve uma dúvida da fatura, entrar em contato com a operadora. Teve uma dúvida em relação à movimentação desconfiar. Procura o responsável, a empresa, em relação a essa questão. Outra questão para que você se proteja de hackers, de acesso às suas informações, é fazer a dupla confirmação, né, o duplo SIM. Né? Então, hoje tem vários mecanismos. Você tem ali o login da sua máquina, por exemplo. Hoje existe, eu não vou fazer propaganda, mas existem empresas que vendem pacotes onde você, além de ter teu acesso com senha, você tem um autenticador dentro do seu celular. Então, assim, você vai ter que acessar com a tua senha pessoal e vai ter que fazer uma autenticação com o teu celular. Existe também formas de você cuidar com o spam, né? Porque hoje o spam, a lixeira, você pode ter certeza que 99% são e-mails já que o próprio sistema já identifica. Antivírus, né? Por mais que a gente ainda assim tenha uma certa insegurança, mas é bom você estar sempre cuidando com o antivírus, atualizando. A tua ferramenta, ela tem que ser uma ferramenta licenciada, porque senão você vai ter segurança, né? Então, assim, quando você tem um software que não está licenciado, está aberto, a pessoa pode utilizar aquilo, né? A gente tem vários exemplos, é computador, a própria aparelho de telefonia que a pessoa usa muitas vezes, o famoso gato, né? Então, assim, ali ele tem uma ligação de internet com as suas informações, se a sua TV é uma Smart TV. Então, se a gente fosse dar os exemplos, mas existem essas formas mais básicas. Papel, cuidar o que você anota. Tem muitas pessoas que anotam senhas no monitor do computador, no notebook. Então, assim, existe cofres que você cria dentro da tua estrutura, onde você tem confirmações. Então, os exemplos são vários, mas sempre pensando assim, nunca ter uma forma só de acessar. Senhas, sempre trocar senhas, ter senhas diferenciadas para acessar, porque se eles conseguirem acessar com a sua senha, eles vão conseguir pouco acesso, né? Então, assim, sempre cuidar nessa questão de não dar margem para que os bandidos utilizem dessas ferramentas. A Franciele tem uma pergunta, fala aí para mim, Bruna, por favor. Ontem ela acessou o Serasa Premium e viu que aparece no monitoramento da Dark Web que os dados dela foram vazados. O que ela deve fazer? Nesse sentido, como já foi identificado, né, que até nesse caso do Serasa, a pessoa consegue consultar já, tá? Ela tem ali o extrato, tem o Serasa também Experience, que daí eles tiveram que fazer essa ferramenta para que eles estiveram vazados. Se ela fazer a localização e identificar, a primeira situação ela tem que consultar a empresa. Quais foram esses dados que foram vazados? E o que a empresa já realizou para mitigar ou eliminar esses dados que foram vazados. Já foram eliminados esses dados, já foram, né? Se não foi, aí ela tem que realmente solicitar à autoridade algum tipo de sanção, né? E isso nada impede que ela também procure um profissional para estar fazendo essa ação contra a empresa, né? Porque se foi exposto score, né? Como se ela fizesse um BO. Agora, ela faz um registro, né, primeiro, que ela tem que ter esse registro, porque a lei ela prevê que a empresa tem que ter esse contato inicial. É o interessante, isso que é uma boa-fé do consumidor ou do usuário, né, ou do titular. Então, ele tem que ter essa procura primeira administrativa, se não for solucionada, daí sim buscar os meios judiciais. E é interessante porque é o presidente da República nessa, Fátima Bernardes, William Bonner, não sei o quê, a Franciele e assim por diante. Ou seja...